Seja bem-vindo ao Santiagnos. Hoje vamos mergulhar em uma verdade que muitas vezes passa despercebida, mas que sustenta o mundo com uma força invisível: a fé em ação. Quem são as verdadeiras heroínas do nosso tempo? Quem, sem buscar reconhecimento, se entrega por inteiro para aliviar o sofrimento, proteger os frágeis e acender a esperança onde tudo parece perdido? A resposta veio de um lugar inesperado, mas que nos lembra da universalidade da caridade cristã. Recentemente, a rainha Camila, no coração da monarquia britânica, abriu as portas da Clarence House para um grupo de mulheres extraordinárias. E o que elas revelaram ao mundo é algo que todo católico e todo cristão precisa saber. Prepare-se para conhecer as histórias das religiosas católicas que estão transformando o mundo, um ato de amor por vez. Imagine a cena: a pompa e a tradição da Clarence House, residência real no Reino Unido. De um lado, a rainha Camila, representante de uma das mais antigas monarquias do mundo. Do outro, mulheres vestidas de forma simples, mas com uma dignidade e uma força que transcendem qualquer título ou poder terreno. Eram representantes da União Internacional das Superioras Gerais, a UISG, o que levou a rainha a ouvi-la com tanta atenção. O que essas religiosas tinham a compartilhar que merecia a atenção de uma figura tão proeminente? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente complexa: o testemunho de uma vida entregue ao serviço, a compaixão e a defesa dos mais vulneráveis em todo o planeta. A UISG é uma rede global que congrega mais de 1.900 líderes de congregações religiosas femininas, representando centenas de milhares de irmãs em mais de 100 países. É uma força silenciosa, mas gigantesca. Essas mulheres não buscam os holofotes, não almejam capas de revista ou prêmios grandiosos. Sua motivação é singular: seguir o chamado de Cristo, servindo os menores de seus irmãos e irmãs. E o que elas relataram à rainha Camila foi um panorama chocante, mas também inspirador, do trabalho que realizam nas linhas de frente da humanidade. Vamos começar por uma das chagas mais sombrias do nosso tempo: o tráfico de pessoas. Milhões de vidas são roubadas todos os anos, transformadas em mercadoria para a exploração sexual, trabalho forçado ou até mesmo para o comércio de órgãos. É uma forma moderna de escravidão, que muitas vezes se esconde à vista de todos, nas sombras das grandes cidades ou nas vulnerabilidades do interior. E quem está lá, no fronte dessa batalha, com coragem que desafia a lógica humana? As religiosas. Elas atuam em redes globais, identificando vítimas, oferecendo refúgio seguro, reabilitação física e psicológica, e acompanhamento para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas. Muitas vezes enfrentam ameaças diretas de criminosos, arriscando a própria segurança para salvar um irmão, uma irmã. Pense na audácia, na determinação de uma freira que vai a portos, a estações de ônibus, a zonas de prostituição, não para julgar, mas para encontrar e resgatar. É a compaixão em sua forma mais pura, a caridade que não tem medo de sujar as mãos, que não recua diante do mal. Elas são a voz dos que não têm voz, a mão estendida para quem foi esquecido, o rosto de Cristo para os mais feridos. Esse trabalho é um testemunho vivo de que a fé não é apenas oração e doutrina, mas ação concreta, justiça e amor incondicional. Agora, voltemos os olhos para as zonas de conflito. Síria, Ucrânia, Sudão, República Democrática do Congo. Nomes que ecoam dor e destruição. Enquanto muitos fogem, buscando segurança em outros lugares, quem permanece? Muitas vezes são as religiosas católicas. Elas estão lá, em meio aos bombardeios, à violência, ao caos. Por quê?
para proteger mulheres e meninas que se tornam alvos fáceis em cenários de guerra, para cuidar dos feridos, para educar as crianças cujas escolas foram destruídas, para oferecer uma refeição, um curativo, um ombro amigo, um sinal de esperança. Essas irmãs vivem em constante risco. A cada dia escolhem ficar, não por heroísmo vazio, mas por uma convicção profunda de que Deus as chamou para estar com os últimos, os esquecidos. Elas enfrentam a pobreza extrema, a falta de recursos, a instabilidade política, mas não desistem. São elas que, muitas vezes, operam orfanatos improvisados, clínicas básicas, centros de acolhimento para vítimas de violência sexual. Seu trabalho é um farol de paz em meio à escuridão, um testemunho de que o amor é mais forte que o ódio, a vida mais potente que a morte. Quantos de nós teríamos essa coragem? Quantos de nós estaríamos dispostos a entregar tudo, a arriscar tudo, por um estranho? Essa é a radicalidade do Evangelho vivida por elas, um exemplo que nos interpela e nos desafia. E o que dizer das comunidades afetadas pelas mudanças climáticas? Enchentes, secas prolongadas, desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos. Quem sofre mais? Sempre os mais pobres, aqueles que menos contribuíram para o problema, mas que pagam o preço mais alto. As religiosas católicas estão lá também, não apenas para falar sobre ecologia, mas para agir. Elas trabalham lado a lado com as populações ribeirinhas, com os agricultores familiares, com os povos indígenas. Ajudam na reconstrução de moradias, na recuperação de plantações, na conscientização sobre práticas sustentáveis, na defesa dos direitos das comunidades deslocadas. É a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, sendo vivida na prática, não como um tratado teórico, mas como um chamado urgente à conversão ecológica e social. Elas entendem que cuidar da casa comum é inseparável de cuidar dos irmãos mais frágeis. Para elas, a justiça ambiental é justiça social. É um serviço que exige criatividade, resiliência e uma fé inabalável de que a criação de Deus pode ser restaurada e que a dignidade humana pode ser resgatada. O testemunho dessas irmãs nos mostra que a fé não se isola em templos, mas se derrama sobre o mundo, transformando a realidade com as mãos, o coração e a oração. O que une todo esse trabalho? O que move essas mulheres a dedicarem suas vidas, a enfrentarem perigos, a viverem na simplicidade, a renunciarem a tantas coisas que o mundo valoriza? É o amor a Cristo. É a certeza de que, ao servir o próximo, estão servindo ao próprio Deus. Elas são a concretização das palavras de Jesus. Tudo que e que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em um mundo que muitas vezes valoriza o poder, a riqueza e a fama, o testemunho dessas religiosas é um contraponto poderoso. Elas nos lembram que a verdadeira força reside na vulnerabilidade abraçada por Cristo, na doação desinteressada, na capacidade de amar sem medidas. Elas são a face maternal da Igreja, a presença de Maria em meio aos aflitos, o consolo do Espírito Santo para os corações partidos. Para nós, católicos e evangélicos, esse testemunho não é apenas uma notícia a ser consumida, mas um chamado à reflexão. Como estamos vivendo nossa fé? Estamos dispostos a sair de nossa zona de conforto para servir? Estamos atentos aos que sofrem ao nosso redor, seja na nossa família, na nossa comunidade, ou em lugares distantes que parecem não nos tocar? A mensagem é clara. A fé viva se manifesta no amor ao próximo, na justiça e na misericórdia. Que a coragem e a dedicação dessas heroínas da fé nos inspirem a ser também instrumentos de Deus no mundo, cada um à sua maneira,
com os dons que recebeu. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda o Santiagnos a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Santiagnos, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.